dia eu estava deitada na cama e eu vi os demônios que eu servia entrando dentro do meu quarto. E eles começaram a entrar pelo meu ouvido. E eu vi eles entrando e penetrando todo o meu corpo. E eu me lembro que era como que se entrasse pelo um ouvido, saísse para o outro e saísse rodando o meu corpo todo. E aí eu me lembro que logo em seguida eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, era como que se fosse uma paralisia. Eu via um demônio em cima de mim, ele estava em cima da minha barriga e ele falava assim para mim: olha a coberta. E quando eu olhava, ele estava apontando para a minha barriga. Depois de 7 dias, eu tive uma bactéria no estômago. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo para mim de muita honra, alegria estar aqui com os irmãos e compartilhando um pouco do meu testemunho. Hoje pela manhã, eu estava deitada e eu estava pensando em algumas coisas que eu já tinha vivido. Eu tomei muitas decisões erradas. E a maioria das decisões que eu tomei foi sobre influência de alguém. Porque às vezes você já quer fazer o errado. Aquela coisa ali para você fazer o errado já está dentro do seu coração. Mas você só precisa de alguém para te dar um empurrão. Você só precisa de alguém para te dar, digamos que uma forcinha para você se entregar àquele erro. E as coisas erradas, as decisões erradas já estavam dentro do meu coração. Eu só precisava de alguém para me impulsionar. E o diabo, ele percebe isso. Ele percebe quando ele não pode ler sua mente, mas ele te estuda muito bem. E ele começa a jogar pensamentos. E ele percebe que você só não faz porque ainda está faltando alguma coisinha ali para você fazer. E ele começa a colocar pessoas no teu caminho que vão te ajudar a fazer o que ele quer. Mas aí cabe a você a tomar a decisão. Cabe a você a seguir pelo que é certo ou pelo que é errado. O poder da escolha está em suas mãos. E a minha vida foi assim. Eu sempre tinha no meu coração decisões erradas. E sempre aparecia alguém para me impulsionar. Quando eu entrei para a Umbanda, eu já era meio assim, com essas coisas espirituais. Eu já gostava um pouco. Não era que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já gostava um pouco. Por exemplo, gostava muito de estar lendo signos. Porque hoje em dia tem alguns crentes que acham normal pegar um signo e ler. Porque ali está falando sobre o meu futuro. Ali está mostrando algo que vai acontecer no meu futuro. Eu li hoje, meu Deus, aconteceu o que estava escrito ali. Pode até acontecer. Mas o problema é que você está pisando num território que você não conhece. O problema é que você está pisando no mundo espiritual, aonde o inimigo está e você não conhece. Você não tem um entendimento. O problema não é se vai acontecer ou não. O problema é que você está pisando aonde você não conhece. E isso pode te agregar consequências que você pode vir a sofrer. E eu comecei tomando decisões erradas. Eu entrei para a Umbanda. E ali, quando eu entrei para essa religião, foi aonde começou a minha destruição. Só que não foi de início já ruim. Porque o diabo, ele não já te dá uma coisa ruim de cara para você. Ele te dá uma coisa boa. Ele vai começando a te dar coisas boas para você se empolgar. Porque quanto mais você se empolga, quanto mais você vai entrando, mais você vai ficando enrolado lá dentro. E quem está lá dentro sabe que não consegue sair por conta própria. Quem está lá dentro sabe que não só é apenas passar da porta, bater a porta e dizer não participo mais. Porque não é dessa forma. E quando você vai lá, não se resume em apenas uma coisa. Você começa a se enrolar. E comigo foi acontecendo assim. Eu fui por curiosidade de saber o futuro. E eu acabei me enrolando. Porque
porque o diabo ele começou a trazer muita destruição. Coisas que estavam dando certo na minha vida, começou a dar errado. E eu me lembro que quando chegou um dia, eu falei assim, começou a vir um desejo no meu coração, que eu tinha que fazer uma cirurgia de estética, que eu tinha que colocar silicone. Eu não sei o porquê, mas isso começou a brotar no meu coração. Na época eu não sabia o porquê, mas hoje eu sei. Ali já era o diabo jogando a sua seta. Já era o diabo falando ao meu ouvido, você tem que colocar, você tem que colocar. Por quê? Porque isso geraria para ele uma legalidade de trabalhar na minha vida. E eu lembro que eu comecei a pensar que eu queria muito colocar. E eu lembro que um dia eu fui pegar um banho para fazer, porque nessa cultura é muito normal você tomar banho, você fazer muitas coisas. E eu lembro que eu fui fazer esse banho e quando eu fiz esse banho, eu coloquei algumas coisas para ferver, algumas sementes para ferver. E eu lembro que estava ali na panela, estava eu aqui de frente. E na hora que eu coloquei ali, eu peguei e pedi para o demônio que eu servia 3 demônios. Exu Caveira, Rosa Caveira e Pombagira Cigana. Nesse tempo, eu ainda não tinha me aproximado da Pombagira Cigana, só tinha Exu Caveira e Rosa Caveira. E eu lembro que a panela estava ali e eu falei assim, eu quero dinheiro todos os dias e eu quero colocar um silicone. Se você me der, eu vou te dar comida todos os meses até o dia do meu aniversário. Isso foi por volta de mais ou menos a metade do ano em diante. Aí eu só sei que eu comecei a ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, porque o dinheiro começa a surgir. E eu lembro que em outubro, dia 28 de outubro, se não me falha a memória, eu já te falava a mesma coisa. E eu via essas cenas se repetindo. Era como se fosse um cenário de loucura. E eu me lembro que teve uma hora que eu me vi caída no chão. E quando eu me vi caída no chão, eu começava a escutar vozes. E eu ouvi uma voz que falou assim, ela foi escolhida. Aí outra voz falava assim, ela fez tudo isso por causa de roupa, de sapato. E eu me vi assim, presa no mundo espiritual, aonde eu não conseguia voltar para o meu corpo direito, eu não conseguia voltar a mim. E eu lembro que nessa hora que eu estava assim, eu não conseguia me recordar nem que eu era um ser humano. E eu me lembro que tinha horas que parece que a minha alma ela saía totalmente do meu corpo, que eu só me debatia no chão. Eu me debati de uma tal forma que os meus braços eles ficaram todos roxos. E eu lembro que antes disso tudo acontecer, eu tinha feito uma amarração amorosa para um rapaz que eu ficava. E quando eu fiz essa armação amorosa, a pombagira ela me explicou que era assim, que era um coração de boi fresco, aberto, dentro tinha algumas coisas dentro e pegava um cordão e ia passando sobre aquele coração, ia dizendo algumas palavras. E ali fazia amarração. Então, ou seja, o coração estava fresco e ele todo enlinhado naquele fio. Depois, quando secava, ia ficar grudado, né? E eu lembro que eu tinha feito isso. E esse menino que eu fiz, realmente, ele ficou de uma forma assim, que ele não conseguia se desvincular de mim. Ele passou muito tempo sofrendo, porque ele nem conseguia ficar comigo, mas ele também não conseguia me esquecer. E eu lembro que eu vi o meu corpo todo acorrentado, dado as voltas, igual estava o coração. E quando o meu corpo estava assim, eu estava deitada no chão. E eu rolava no chão. E cada volta que eu rolava, aquela corrente, ela ia desgrudando do meu corpo, como se meu corpo estivesse em uma carne viva e a corrente estivesse colada. E cada volta que eu dava, eu falava assim,
amor maldito, eu te liberto desse amor maldito. Ou seja, eu estava desfazendo algo que eu tinha feito no mundo espiritual. Ei, você, tome muito cuidado com o que você faz no mundo espiritual. Tome muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque por muitas das vezes, no momento de fúria, você amaldiçoa. Porque às vezes a pessoa que está lá pensa que não, mas ela é escrava do demônio. E eu lembro que eu fiquei com medo, mas o medo não foi suficiente. Porque uma coisa é você ter temor e outra coisa é você ter medo. Quando você tem medo, você faz mesmo com medo. Quando você tem temor, você não faz. E eu ainda não tinha temor no meu coração. Eu continuei na teimosia. Eu continuei nas mesmas práticas. E eu me lembro que eu troquei de pai de santo. Eu troquei de pessoa. E eu lembro que quando eu troquei, eu estava aqui na Bahia. Eu tinha vindo para cá. Eu já tinha operado, já tinha colocado silicone. Graças a Deus, quando eu coloquei, eu não tive nenhuma complicação. Eu já tinha colocado. Então ali, ou seja, o pacto que eu tinha feito havia sido selado naquela mesa de cirurgia. E eu lembro que eu estava aqui e eu comecei a ter sonhos muito perturbadores. Todos os dias eu sonhava com uma coisa diferente. Todos os dias eu tinha sonhos que quando eu acordava morrendo de medo. Até que chegou o tempo que eu não conseguia mais dormir. Eu simplesmente deitava para dormir e ficava acordada. Eu ficava lutando contra o sono, porque eu comecei a ter início de síndrome do pânico, que é o medo de você estar só, o medo de dormir. Síndrome do pânico é o medo em si. E eu lembro que eu tinha medo de dormir sozinha. Eu tinha medo de dormir com a luz apagada. Eu tinha medo em si de dormir. E eu lembro que eu só dormia de luz acesa ou com alguma pessoa dormindo comigo. E eu tinha muito, mas muito sonho mesmo. Até que um dia eu tive um sonho que a minha avó, que já tinha falecido, ela estava no altar de santo dela, porque a minha avó ela era católica e ela era muito devota. Ela rezava o texto de manhã e de tarde. Era muito devota mesmo, aqueles católicos que rezam o texto mesmo. E eu lembro que nesse sonho eu vi ela ali sentada como ela sempre estava, com um texto na mão. Só que ali não era ela. Era a imagem dela, mas o inimigo. Porque a Bíblia diz que os mortos não ouvam o reino dos céus. A Bíblia diz que os mortos não podem vir até esse mundo. E ali quando eu vi ela falou assim para mim, eu passava por ela falou assim para mim: você está indo por um caminho sem volta. E eu não disse nada. De repente eu acordei. Só que eu acordei com aquele sonho na minha cabeça e também porque eu já estava com um pressentimento de morte. Eu já estava com um pressentimento que a qualquer momento eu iria morrer. Eu já estava com isso, eu andava com muito medo. Essa era uma das razões por eu não conseguir dormir só. E eu lembro que eu comecei a procurar um terreiro para mim. Aí eu achei um em Salvador, que eu estava em Salvador. Aí eu fui lá. Quando eu fui lá, que eu pisei os meus pés pela primeira vez naquele lugar, na primeira vez que eu pisei, eu senti assim, que aquele lugar era terrível, porque era um lugar assim, tipo uma garagem, e na parede dele estava cheio de desenhos de orixás, desenhado na parede. E quando eu entrei lá, que eu vi aqueles desenhos, eu sentia todos aqueles demônios que estavam desenhados na parede, rodando aquele lugar. Os demônios que eu servia, eu sentia eles lá. E eu entrei, aí o pai de santo, ele foi abrir o jogo de búzios para mim. Cada vez que ele jogava, os búzios caíam no chão. Não ficava parado no tabuleiro. Por quê? Porque
Porque os demônios que eu estava servindo estavam lá e eles estavam agoniados para falar, eles queriam falar. E eu lembro que ele jogava os búzios e ele me falou assim, que havia um trabalho feito contra a minha vida. E que esse trabalho havia sido feito para pegar do meu útero até a minha garganta. Só que a pessoa que fez não conseguiu. Aí ela tentou a segunda vez. A segunda vez que ela tentou para mim morrer de acidente. E ela não conseguiu, porque o que estava do meu lado era maior, era mais forte, e que eu era médium. Porque lá, quando você tem espiritualidade nesses lugares, eles falam que você é médium. Ele falou que eu era médium, que a minha família era médium, e toda essa conversa para poder tentar te iludir, para tentar te prender mais ainda lá. Na Umbanda, no Candomblé, eles se apresentam em forma de gente. Será que o que você está vendo ali é gente mesmo? Você já parou para fazer uma análise se ali realmente é uma pessoa? Ali não é uma pessoa. E o Senhor, Ele já me provou isso, que não é uma pessoa. Eu lembro que um dia eu dei uma oferenda, eu arriei uma oferenda para esses bichos e eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E nesse sonho, os 3 bichos que eu servia, eu vi eles 3 na minha frente. E quando eu vi eles 3 na minha frente, eles estavam comendo a galinha que eu tinha acabado de dar. Só que quando eu olhei para eles realmente eram bichos. Eles tinham mais ou menos uns 2 metros de altura, era muito alto. E eram bichos mesmo, mas feio mesmo. E eu lembro que eu acordei e mais tarde à noite era o dia do caboclo descer. E o caboclo me mandou um recado pela menina que anotava as coisas para ele. Mande perguntar a ela que os bichos dela mandou dizer se ela se lembra deles ontem à noite, porque eles é daquele jeitinho que eles se apresentaram. E eu lembro que naquele dia aquelas pessoas daquela casa, elas ficaram tudo curiosas. Elas ficaram tudo assim, você viu mesmo? Eu falei que eu tinha visto, porque realmente eu tinha visto. E eu lembro também que quando eu ia arriar uma oferenda, uma coisa, as pessoas lá, porque eu estava de longe, eu não via o dia, eu não estava no dia quando eles iam arriar. E as pessoas me diziam assim que o Agdá começava a tremer sozinho. Que eles arrumando o Agdá e o Agdá ficava tremendo sozinho dentro do lugar. E eu lembro que Deus, Ele permitiu, porque tudo que acontece é com a permissão de Deus, para que eu viesse abrir os meus olhos. E mesmo assim eu não abri os meus olhos. E Deus, Ele hoje te trouxe aqui para que você também abra os teus olhos. Para que você não viva no engano. Para que quando você venha a tomar uma decisão, a fazer algo que venha a ser do mundo espiritual, você pense muito bem. Porque tudo há um preço a ser pago. Eu era uma pessoa que eu estourava muitos champanhes para Pombagira. Eu tomava banho de champanhe. Às vezes eu saía na rua, eu estava toda grudada de champanhe, porque eu tomava muitos banhos. Eu estourava muitos champanhes. Muito mesmo. Champanhe, eu estourava e arriava sozinha na encruzilhada. Agora, oferenda, comida, essas coisas, era lá com o terreiro, já não era comigo. Só que isso me gerou uma consequência, porque tudo que você faz gera uma consequência. Tudo que você faz aqui na terra, você vai colher de alguma forma. E quando eu me converti, que eu vim para Jesus, eu percebi que eu estava com um leve esquecimento. Por exemplo, se você marcasse uma coisa comigo hoje, amanhã eu me esquecia. Provavelmente eu tinha me esquecido do que eu tinha marcado com você. Se você me falasse alguma coisa, eu também me esquecia. Até que um dia a minha mãe me falou que ia operar. E eu me esqueci completamente. A minha mãe operou e eu não me lembrei que a minha mãe ia fazer aquela cirurgia. Eu estava numa cidade, ela em outra. E eu só vim me lembrar que ela tinha feito uma cirurgia porque à noite
eu tive um sonho e quando eu acordei, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me disse: você tem amnésia. E eu fiquei assim, chocada, quando o Espírito Santo me falou aquilo. E o Espírito Santo falou isso, falou assim para mim: sabe por que você tem isso? Por todas as vezes que você foi estourar champanhe na encruzilhada. Isso gerou na sua vida uma legalidade. Isso trouxe até você uma legalidade. É por isso que você tem isso. E assim, eu fiquei pensando naquilo tudo, porque é muito ruim, irmãos. Tem coisas que eu me esqueço. Eu me esqueço mesmo. Se você não ficar me lembrando, eu não vou me lembrar. E assim, a culpa não é minha. Eu não me lembro, eu não me esqueci porque eu sou lento ou algo desse tipo. É porque realmente eu não consigo. É como que se o que você tivesse me falado desse um branco na minha mente. Como que se você não tivesse me falado, para que você entenda melhor. E eu não consigo me lembrar de forma nenhuma. E essa foi uma das consequências que eu tive pelas coisas que eu fiz. E voltando para a história, eu estava nesse terreiro, quando foi um dia, o caboclo mandou um recado, porque toda semana ele tinha um recado para mim. Toda semana ele tinha uma coisa para me dizer. Ele mandou um recado para mim e ele falou assim para mim, que era para mim tomar cuidado com um moço do prédio que eu fazia as combinações. E eu fiquei pensando naquilo ali. O que seria aquilo? E nessa época, eu estava namorando um rapaz que ele tinha uma distribuidora de bebidas. Só que ele era envolvido com muita coisa errada. E todos os dias de noite eu estava nessa distribuidora sentada. Todos os dias eu estava lá. A gente ficava lá e depois a gente ia sair para algum lugar. E teve um dia que eu estava lá sentada e chegou uns meninos lá. Aí, uns outras pessoas que estavam lá foi conversar com os meninos saíram. Quando passou alguns dias, estava eu, esse menino que eu estava namorando, e estava outro cara lá, e ele falou bem assim para o menino: você tem que dar um jeito aí, sabe por quê? Porque esse dia eu estava na distribuidora e veio uns meninos para me matar. Eu estava com ela estava sentada na frente. E eles só não me mataram porque os outros conversou com eles, eles saíram. Ou seja, naquele dia que eu estava sentada lá, vieram alguns rapazes matar ele. Eu estava na frente e ele atrás. Se Deus não tivesse colocado a mão naquele dia, eu teria sido morta na porta daquele lugar. Porque a probabilidade de ter me matado era muito grande. Eu estava na frente dele. E os meninos iam chegar para matar ele. Só não matou pelas outras pessoas que estavam lá. E o Senhor, Ele me livrou. É por isso que eu alerto os irmãos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem te influencia. Decisões pode afetar muito sobre a sua vida. Às vezes você pensa que não, mas pode afetar sim a sua vida. Tudo que você faz vai gerar um impacto sobre a sua vida. Aquele dia eu quase morri. Eu quase morri. Por quê? Porque eu estava andando com uma pessoa que não era para mim estar. Eu estava em um lugar que não era para mim estar. E eu me lembro que o tempo foi passando e aquela síndrome do pânico só aumentava, só aumentava, só aumentava. E eu deitava para dormir, às vezes eu chorava e eu falava com Deus assim, eu falava: Senhor, me arrependo de ter entrado para essa religião. Eu me arrependo de tudo isso. Meu Deus, me dá uma família, um marido, um filho. Eu pedia ao Senhor isso em lágrimas. Só que isso era coisa passageira. Eu pedia naquela hora. E depois eu já estava fazendo tudo de errado, tudo de novo. Só que, porém, o Senhor, Ele estava escutando. E Ele estava sondando o meu coração. E eu lembro que eu tinha me mudado para São Paulo. E uma amiga minha tinha ido para morar comigo. E estava eu e ela, e eu falei assim para ela: amiga, eu quero comprar uma Bíblia, e eu quero ler o que tem na Bíblia, eu quero ler de Gênesis a Apocalipse, eu quero ler tudo, eu quero saber o que tem lá dentro. Aí ela falou assim para mim: amiga, eu te ajudo a comprar, porque eu já fui evangélica e tal. Aí eu lembro que a gente saiu para almoçar, e eu fui comprar essa Bíblia.
E eu comecei a ler essa Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler de Gênesis. E eu fiquei maravilhada com o que estava escrito ali. Eu fiquei muito impactada. E eu lia, e eu tinha o entendimento do que eu estava lendo. Era uma coisa assim, que eu não sei explicar para os irmãos. Aí você imagine só, eu no mundo, servindo a Umbanda, e agora dentro de um quarto lendo uma Bíblia. O inimigo, ele começou uma guerra espiritual contra mim. Sabe por quê? Porque ele viu naquele momento que ele estava me perdendo. E eu lembro que um dia eu estava deitada na cama e eu vi os demônios que eu servia entrando dentro do meu quarto. E eles entrou dentro do meu quarto e eles começaram a entrar pelo meu ouvido. E eu vi eles entrando e penetrando todo o meu corpo. E eu me lembro que era como que se entrasse pelo ouvido, saísse para o outro e saísse rodando o meu corpo todo. E aí eu me lembro que logo em seguida eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, era como que se fosse uma paralisia. Eu via um demônio em cima de mim, ele estava em cima da minha barriga e ele falava assim para mim: olha a coberta. E quando eu olhava, ele estava apontando para a minha barriga. Isso se passaram 7 dias depois que ele disse isso. Depois de 7 dias, eu tive uma bactéria no estômago, H. pylori, que eu quase morri. Eu senti o meu corpo tremendo de tanta febre. Eu não conseguia comer nada. Nada. Nem a água parava no meu estômago. Tudo que eu colocava no meu estômago, eu vomitava. Meu estômago chegava a doer de tanto que eu vomitava. Minha barriga, ela estava alta de tanta gases que eu estava tendo, porque eu não conseguia ficar me movimentando, porque eu estava muito fraca, muito debilitada. E eu lembro que eu ia todos os dias para o hospital, porque eles não me internaram. E eu chegava no hospital, eu pedia para tomar soro, porque eu não estava aguentando de tão fraca que eu estava. Eu chegava com febre tão forte que eu pedia para tomar aquela injeção de dipirona. E eu falei assim para minha mãe, eu falei: mãe, eu acho que eu vou morrer, porque eu tô doente, eu tô tomando a medicação e eu não estou melhorando. Tudo que eu tomava, irmãos, só surtia efeito por aquele período de 6 horas. Quando passava 6 horas, aqueles sintomas, eles vinham de novo forte, não vinha fraco não. Se você pegasse no meu corpo ficava queimando de febre. Você via meu lençol tremendo na cama, porque meu corpo estava todo tremendo de tanta febre que eu dava. E um dia eu cheguei do hospital e eu fui dormir, eu cheguei, já era de madrugada. Quando deu por volta de mais ou menos meio-dia, mais ou menos, eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, eu vi o quarto inteiro que eu estava, e eu vi um vulto, parecendo um vulto, um espírito muito preto. E eu estava deitada na cama com a barriga para cima, e ele veio em cima de mim. E quando ele chegou em cima de mim, ele falou assim: você sorri de noite e eu quero a sua alma. E ali eu despertei. E quando eu despertei, eu me dei por conta que eu tinha uma alma. Eu me dei por conta que eu tinha uma alma. E eu acordei tão assustada. Nesse dia, eu acordei com temor. Porque eu comecei a pesquisar, eu já tinha ido numa igreja há muito tempo atrás. E eu comecei a pesquisar aonde tinha uma igreja em São Paulo, aonde ia ter um culto. E ia ter um culto 2 horas da tarde, era uma sexta-feira. E eu sentei assim na cama, coloquei uma roupa e eu falei para minha amiga: amiga, eu tive um sonho, eu preciso ir na igreja, mas eu quero ir sozinha. Aí ela não entendeu nada, ela falou: tá bom, amiga. Eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu botei os pés na igreja, o Espírito Santo ele já começou a trabalhar na minha vida, porque eu só sabia chorar na igreja. Eu só sabia chorar e pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão por tudo que eu tinha feito. Eu chorava tanto que as irmãs que estavam do lado olhavam para mim e diziam assim: Deus vai te dar vitória.
Elas não entendiam que eu estava chorando de arrependimento e não porque eu estava em busca de uma vitória, sim, estava em busca da salvação. E eu lembro que o culto terminou, eu fui para casa. Aí quando eu cheguei em casa, como eu estava muito mal, irmãos, eu reuni minhas forças para ir ali, porque eu estava muito mal. Como eu estava muito mal, eu deitei para dormir de novo. Aí quando eu deitei para dormir, aqueles 3 demônios que eu servia, eles apareceram na minha frente. E aí eu falei assim para eles: agora eu vou seguir a Jesus. Aí a pombagira que eu servia, ela olhou para mim e ela disse assim: ah, vai, e gargalhou. Daquele momento em diante, ela travou uma luta contra a minha vida. Daquele momento em diante, o inferno, ele começou a fazer de tudo para me desistir. Ele começou a me colocar medo de todas as formas. Era um medo tão grande que eu tinha, que eu passei a ter medo até de tomar banho sozinha no banheiro, de ficar sozinha num cômodo da casa. E eu falei para minha amiga, amiga, agora eu vou me converter, eu vou voltar a morar com minha mãe. E ela ficou sem acreditar que eu ia me desvincular daquilo tudo, porque quando eu aceitei Jesus, eu não estava sem dinheiro, eu não estava vivendo na pior. Pelo contrário, os demônios, eles estavam me proporcionando os melhores momentos da minha vida. Eu tinha acabado de fazer outro pacto com as trevas, que eu ia abrir uma loja, já estava com tudo quase pronto. Então eu não saí no pior momento. E eu me lembro que eu chamei a minha amiga, eu usava um mega ré no cabelo, e eu chamei a minha amiga para a gente ir no salão para tirar esse mega. E quando eu falei com ela, acho que ela ainda não estava acreditando. Aí ela foi comigo, a gente foi tirar o mega. Quando eu tirei o mega, ela falou assim para mim: agora eu acredito, porque o tanto que tu idolatrava esse cabelo, para tu tá tirando ele, é porque tu vai fazer mesmo. E eu falei: vou. Aí eu voltei para minha cidade. Eu comecei a ir para a igreja e as batalhas espirituais começaram a se intensificar, porque eu tinha sonhos. O demônio vinha até a mim e dizia assim, que a minha alma já estava condenada ao inferno. Eu escutava o demônio cantando no meu quarto de noite. Irmãos, eu deitava para dormir, eu tinha visões com o demônio. Eu deitava para dormir, eu tinha visões do demônio me carregando. Quando eu deitava umas 10 horas da noite. Dava 5 horas da manhã, eu estava acordada, porque eu não conseguia dormir. Às vezes, quando eu deitava, eu chorava em lágrimas. Eu pedia a Deus, eu falava: Senhor, me dá uma noite de sono tranquila, Pai. Eu só quero uma noite, Senhor, que eu durma e que eu não sonhe nada. Só isso. Irmãos, eu tinha o desejo do meu coração, era só de dormir, porque eu não aguentava mais. Eu cheguei um dia na minha casa, que eu fui para o banheiro, eu me olhei no espelho e eu falei assim: eu vou ficar louca. Eu pensei dessa forma: eu vou ficar louca, mediante a tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu fui para um culto, e quando eu cheguei no culto, o pregador, ele olhou para mim e ele disse assim, que eu achava que eu ia ficar louca, mas eu não ia ficar louca não, porque Deus, ele iria me usar. Oh, aleluias, aleluias. E eu passei por muita luta para estar aqui hoje. Eu fazia jejum de 24 horas, sem comer e sem beber. Às vezes eu terminava um jejum desse de 24 e eu iniciava outro de 24. Um dia eu fiz um jejum desse, eu estava indo para casa, eu já estava avistando a minha casa. E quando eu estava avistando a minha casa, eu pensei assim: meu Deus, se eu não entrar na minha casa agora, eu vou desmaiar na rua. Porque eu não estava mais aguentando. Só que era necessário eu jejuar, porque as batalhas espirituais que eu estava enfrentando era muito grande. O que eu estava passando era muito forte. Era muito forte. O que eu estava vendo do mundo espiritual, eu precisava daquela busca para ter aquela estrutura para poder passar por aquilo ali. Deus, ele estava comigo.
mas eu precisava lutar também por mim. E eu cheguei a um ponto que até para orar, eu ajoelhava para orar, eu não conseguia direito, porque eu não conseguia fechar os olhos, porque eu tinha medo de fechar os olhos. Aí eu não conseguia orar, porque eu não conseguia fechar os olhos. Então você imagine o que é uma pessoa não ter paz. Imagine o que é uma pessoa querer dormir e não conseguir dormir. O diabo, ele pode te dar tudo, mas a única coisa que ele não pode te dar é a paz. A única coisa que o diabo, ele não pode te dar é a paz. E ali, passando por tantas batalhas espirituais, o Senhor, ele levantou pessoas para me ajudar no processo que eu estava vivendo. Porque às vezes eu sonhava alguma coisa, eu tinha que recorrer a alguém. E o Senhor, ele levantou uma pessoa que estava sempre ali me ajudando. Que quando eu falava assim, não, porque hoje eu tive um sonho, o diabo falou que minha alma estava condenada, a pessoa vinha com um versículo bíblico, uma coisa, me mostrava ali. E aquilo ali foi me dando forças, porque Deus, ele permite que a gente passe pela provação, mas ele também nos ajuda, ele nos dá estrutura, ele levanta alguém para que tome na nossa mão também e nos ajude em meio à provação. E eu tive muitos processos espirituais de libertação que eu passei com o Senhor. E um dos processos que eu passei de libertação, que mais me abalou, foi o do perdão. Porque eu conseguia esquecer o que a pessoa me fez. Ficava congelado na minha mente, mas eu não conseguia perdoar o que a pessoa havia me feito. Perdoar eu não conseguia. Porque se eu visse para a pessoa, se eu olhasse a pessoa, aquela mágoa ainda estava lá dentro. E um dia o Senhor falou assim para mim: você quer o perdão? E eu falei, quero. Aí o Senhor falou assim para mim: mas você perdoa? Eu falei assim, perdoo. Só que quando eu falei perdoo, eu não estava falando a verdade. E automaticamente a verdade, ela soltou da minha boca. Em seguida eu falei assim, eu não perdoo, mas eu quero perdoar. Sabe por quê? Porque diante de Deus não existe mentira. Diante de Deus a gente não consegue esconder o que a gente verdadeiramente está sentindo, ou a nossa intenção. E eu me lembro que o Senhor, ele começou a me ministrar sobre perdão. E eu tive que voltar atrás e pedir perdão a muitas pessoas. E muitas pessoas que eu pedi, foram elas que me magoaram. E esse foi um dos processos que eu passei. Outro processo também que eu passei foi que Deus, ele me mostrou que a mudança não é só física, que não adianta você mudar só o físico. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu mudei. Eu peguei as minhas roupas, eu dei a maioria. Eu não vestia mais nenhuma daquelas roupas. Eu não vestia aquelas roupas nem para ir ali comprar um pão. Eu fiquei com roupas contadas para sair, que eu não tinha. E eu lembro que eu tentando fazer essa mudança física, um dia eu acordei e o Senhor falou bem assim, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu escutei o Senhor falando comigo com uma voz audível. E Ele falou assim para mim: a mudança vem do seu interior. E a voz do Senhor parecia assim que ela falava com cada partícula do meu ser, com cada órgão, com cada parte do meu corpo. Parece que todo o meu corpo estava escutando o que o Senhor havia falado. E eu acordei chorando. Eu chorava igual criança. E eu falava assim para o Senhor: meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Meu Deus, o Senhor quer o que de mim? Eu chorava muito, porque eu não entendia ainda o que era aquela mudança que o Senhor estava querendo comigo. E aquela mudança era a mudança do perdão, a mudança do arrependimento, a mudança de si, dos nossos sentimentos,
a mudança do que há dentro da gente. Porque mudar o físico é muito fácil. Você passa dessa porta, vai ali numa loja, coloca uma saia nos pés, compra uma saia nos pés, coloca uma blusa tapando tudo. Quem te olha pensa que você mudou. Mas e por dentro você mudou? Será que por dentro, espiritualmente, como é que você está? Você está morto? Espiritualmente você está igual um sepulcro caiado? Ou você está cheio do Espírito Santo? Porque Deus, Ele não quer uma mudança superficial. Deus, Ele quer uma mudança de dentro para fora. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. O desejo do Senhor é que todos nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. É que a gente mude, não só na aparência, mas por dentro também. E eu comecei a mudar. Eu não mudei tudo da noite para o dia. Não tem como você mudar a sua natureza de um dia para a noite. É um processo a cada dia. Mas esse processo, você sobe as escadas dele de acordo com a sua vontade. Sabe por quê? Porque é você que tem que tomar a iniciativa. É você que tem que orar, se humilhar na presença de Deus e pedir para que Deus mude o que está dentro do seu coração. E Deus também, Ele fez eu me desvincular de tudo do passado. Roupa, tudo. Eu não fiquei com uma roupa. As que eu fui ficando, Deus, Ele me mostrava em visão e mandava eu cortar tudo, jogar tudo fora. Sabe por quê? Porque cada roupa daquela era um ponto de contato com as trevas. Porque existe coisas na nossa casa que pode ser um ponto de contato com as trevas. E cada roupa daquela que eu tinha era um ponto de contato. Sabe por quê? Porque aquele guarda-roupa inteiro que eu tinha, todas aquelas roupas tinham sido as pombagiras que tinha me dado. E todas aquelas roupas eram elas que havia escolhido para me vestir. E o Senhor fez eu jogar tudo fora. Eu cortei, eu joguei tudo fora. Um dia eu olhei dentro do meu guarda-roupa, não tinha mais nada dentro do meu guarda-roupa. Eu olhei assim, as roupas que eu tinha para vestir era contada, porque eu tinha cortado tudo e jogado fora. Sapato, eu cortei sapato e joguei fora, que o solado estava novinho, que malmente tinha pisado no chão direito. Eu jogava, quando eu terminei de jogar as coisas fora, eu estava morando no Santana Tower. Todo dia eu descia com sacos cheios de coisa para jogar fora. Tinha coisas que estavam novíssimas, até bolsa. Eu olhei para o meu guarda-roupa, não tinha mais nada dentro, tinha roupa contada. Aí eu deitei para dormir, eu deitei triste, sabe? Porque eu pensei assim, não tenho mais nada para vestir. Nenhuma das roupas que tem aqui dentro, Deus estava se agradando. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai ter tanta roupa, mas tanta roupa, porque você vai ter roupa para dar. E Ele me mostrava um guarda-roupa. E hoje em dia, o Senhor tem cumprido isso. Pela glória do Senhor, para honra e glória do Senhor, eu tenho para dar. Deus, Ele não me deixa faltar nada. Eu obedeci aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E o Senhor, Ele proveu na minha vida. Eu desliguei os pontos de contato que eu tinha com as trevas. E quanto mais eu ia desligando o ponto de contato, mais eu ia crescendo espiritualmente. Porque quando você desliga um ponto de contato, é uma forma que você tem também de ir se libertando. Porque não adianta você pensar que você estendeu a mão hoje aqui, aceitou Jesus e você está liberto. Não. A libertação é cada dia. Tem coisas lá atrás que Deus vai fazer você ser liberto. Quando eu me converti, Deus quebrou maldição hereditária que estava sobre mim, que veio através da minha família. Deus foi quebrando tanta coisa em minha vida, foi me libertando de tanta coisa, que até eu ficava assim, meu Deus, como eu estava aprisionada. E o Senhor, Ele trabalha dessa forma. Ele vai desligando os pontos de contato que existem em nossa vida. Porque para o Senhor, Ele trabalhar nas nossas vidas, é preciso
que a gente se desvincule daquilo que é das trevas. Oh, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade.